Olá, eu sou a Tatiana Stevanelli, vou dar continuidade ao nosso seminário. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o subfilo Vertebrata craniata. Esse subfilo ele possui aproximadamente 50 mil espécies de animais, possuindo então organismos adaptados aos diversos ambientes da biosfera, a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Esse taxon reúne dois grandes grupos, a superclasse Agnata ou Cicostomata. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. No caso, não para vocês, né? Eu vou perguntar para Elô, porque ela está aqui na sala comigo. Elô, todo vertebrado possui vértebra? Não. Ela está falando isso porque ela viu meus slides, tá, gente? Mas enfim, como a Elô disse, nem todo vertebrado possui vértebra. Os agnatas são classificados como vertebrados, embora não possuam vértebras completamente formadas nem maxilar, apresentando boca circular sugadora. Esse superfilo ele é complicado de lidar porque muitas pessoas não vão compreender como que um vertebrado não possui coluna vertebrada, né? Enfim, mas eu coloquei uma foto aí do superclasse agnata para vocês entenderem, assim como eu tinha dito no slide anterior. Tá? Característica do ginastostoma. Eles possuem um desenvolvido endosqueleto axial perpendicular constituído por dezenas ou centenas de vértebras funcionáveis à coluna vertebral e também uma pelicular morfologia craniana, ou seja, o formato do crânio diferenciado. O sistema muscular composto por três tipos de tecido: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Sistema tegumentar corpóreo formado por duas camadas coesas, a epiderme externa e a epiderme interna. Bom dia, boa tarde, professora. Eu sou Roger de Carlos Barbosa, sou do terceiro ano A. E vou falar um pouco, apresentar, né, um pouco sobre o Cephalochordata e eu vou falar um pouco sobre sua estrutura corporal, o ambiente que ele vive, um pouco do seu corpo, né, como é que ele se alimenta e tal, e como é que é mais ou menos sua rotina. Ele é um animal que falou bem pouco, né, no livro que a senhora disponibilizou, então não tem muita coisa que dizer sobre ele, né. A única coisa que pode dizer, dando um spoiler, é que ele se parece bastante com os peixes, né, e é mais ou menos isso. Bom, dando continuidade, né, à apresentação sobre os os cefalocordados ele vem do grego, né, kephalé, e isso pode-se dizer, tem uma tradução de cabeça, né, e essa tradução de cabeça refere-se ao fato desses animais terem a notocorda deles estendida, né, se estendendo desde a região anterior até a cauda, e com isso, né, podemos ter a noção de que a notocorda deles se estende por toda a parte corporal deles, né? E esses são representados pelo anfíxo e compreendem cerca de 30 espécies mais ou menos, e todas elas têm convívio no meio marinho, né? Como eu já disse no começo da apresentação, esses animais eles têm bastante semelhança aos peixes, né? Desde sua alimentação, sua maneira, seu formato corporal, são como peixes, podemos assim dizer. Bom, a maior parte, né, desses animais, eles parados, né, semi-enterrados no meio aquoso, né, são semi-enterrados porque parte do seu corpo fica para fora do substrato, né, que ele fica tem o fundo, né, da água e tal, aí parte do corpo fica enterrado e parte do corpo fica para fora, que é para poderem se alimentar, né. A natação dos anfíxos é semelhante à dos peixes, né, por ondulação lateral do corpo. Essa ondulação lateral do corpo é resultante da contração alternada dos miótonos. Para quem não sabe, né, miótonos são grupos de músculos, né, que são inervados por uma única raiz nervosa espinhal. Espinhal, podemos assim dizer, como já foi dito, né, tem ondulação lateral do corpo, raiz nervosa espinhal. Então, se assemelha bastante a peixes, né? Falando novamente sobre isso. Esses animais, né, eles apresentam dobras na pele, com reforços internos de tecido conjuntivo, dando semelhança superficial a nadadeiras de peixes, né? Como já foi dito na apresentação, esses animais, esse cefalochordatas, né, que eu estou apresentando, ele tem bastante semelhança a peixes
E, bom, essas dobras, né, fazem com que apresentam, né, semelhanças, né, a nadadeiras dos peixes, como já foi dito. E, bom, para quem não sabe, né, tecido conjuntivo é um tecido orgânico, né, que une, nutre, protege e sustenta outros tecidos do corpo. E, bom, eu não achei, né, nada na internet, né, falando outra forma de chamar, né, além de tecido conjuntivo, mas segundo algumas pesquisas minhas, né, que vi que esse tecido conjuntivo, ele pode-se dizer que ele fortifica, né, então aí eu resolvi, né, chamar de tecido fortificador, né, para poder ter uma melhor lembrança, né, desse nome, em vez de tecido conjuntivo, aí eu prefiro chamar de tecido fortificador. Se for certo, aí tudo bem, né? E, bom, essas dobras, né, ocupam posições iguais a desses vertebrados, né, uma dorsal, uma caudal, né, e uma nadadeira anal, uma nadadeira, né, podemos assim chamar. E eu vou, no próximo slide, eu vou apresentar, né, uma imagem com toda a anatomia desse animal e eu vou mostrar, né, essas partes, né, a dorsal, essas essas nadadeiras, né, pseudonadadeiras, podemos assim chamar. Bom, aqui eu quis trazer um pouco, né, mostrar um pouco da anatomia, né? Eu falei um pouco sobre as nadadeiras, né, no slide anterior, e aqui eu quis mostrar, né, um pouco falando sobre a nadadeira caudal, a nadadeira anal. Aí eu vou falar um pouco sobre a nadadeira dorsal aqui também. Vou falar sobre as faríngeas, que é por onde eles se alimentam, né? A água passa, e ele vai fazendo a filtragem, né, para se alimentar. Aí eu vou falar um pouco sobre o atril. E bom, aqui tem a boca, né? A anatomia de um animal por completo, né? Aqui eu quis trazer a imagem para vocês para deixar mais esclarecido, né? O formato, né? Como é que ele é e como é que ele se assemelha a um peixe, né? E bom, com a imagem, né, anterior que eu coloquei lá, né? Vocês vão ver aqui falando sobre as faringianas, né? Vocês podem ver lá, ver onde é que ficam e tal. E bom, as fendas faringianas, né? Ficam dentro do corpo em uma cavidade chamada atril. E bom, para quem não sabe, né, fendas faringianas são aberturas na faringe que filtram, né, como já foi dito, filtram líquidos e absorvem alimentos e nutrientes, né, que é a forma que eles se alimentam, né. E, bom, essas fendas faringianas, né, ficam dentro do corpo em uma cavidade chamada atril, né, que eu já falei no slide anterior, que é onde eu mostro a anatomia do animal. E, bom, o alimento é obtido por meio da circulação de água, né, que promove a formação dos cílios. E, bom, a água entra pela boca e sai pelo antrióporo, né. E, bom, com essa apresentação, né, vocês puderem ter uma noção melhor, né, de como é essa cefalochordata, né. E, bom, esse animal se assemelha bastante a um peixe, né, a sua alimentação, o ambiente que vive, como é que ele fica, né. Então, bom, essa é a minha apresentação, né, sou Richard de Cade Melo Barbosa, do terceiro A, e é isso. Olá, me chamo Leonardo Talau e agora vou dar continuidade à apresentação falando sobre o urocordata, ou os procordados. Bom, eles recebem esse nome por apresentarem notocorda na região caudal das larvas, do grego ourá, que representa cauda. Dependendo do grupo de urocordata, a notocorda persiste ou não nos adultos. Bom, abaixo nós temos uma imagem representando um exemplo de animal com notocorda. Então, nesse animal nós temos representado na figura o endóstilo, as fendas faringianas, o fígado, as gônadas, o ânus, a cauda, o intestino e o cordão nervoso. Além disso, e mais importante para nós aqui no contexto, a notocorda, perdão. Bom, todos os urocordados são animais marinhos representados por aproximadamente 2.200 espécies. Bom, os seus representantes mais conhecidos são as assídeas, nas quais a notocorda não persiste na fase adulta. Abaixo nós temos uma imagem então representando um exemplo de assídia. Esses animais eles são encontrados nos substratos rochosos dos mares, solitárias ou em colônias. Bom, essa é uma característica das assídias, elas podem ser encontradas tanto sozinhas quanto em colônias. E também são denominados de tunicados por apresentarem uma túnica resistente revestindo o corpo. Então esse também é um possível nome para os urocordados.
Bom, outra característica desses animais é que eles são animais filtradores. Eles aproveitam o alimento presente na água, que fazem circular pelo corpo por meio da ação de cílios das fendas faringianas. Então, ao lado aqui nós temos uma figura que representa o esquema de estrutura interna de uma cídia adulta. Então, pelas setas azuis, nós temos o caminho da água pelo corpo do animal, e pelas setas vermelhas nós temos o caminho do alimento pelo corpo do animal. Então, primeiramente, pelas setas vermelhas, nós podemos ver que começa pelo estômago e passa pelo intestino, sendo liberado próximo ao sifão atrial. E na seta azul, nós podemos perceber que entra pelo sifão bucal, chega até as fendas faringianas, passa pelo átrio e também sai pelo sifão atrial. Bom, a água entra então no corpo pelo sifão bucal, que é a parte lá de cima, chega até a faringe e passa pelas fendas faringianas, que seria a parte representada ao meio em amarelo, as quais se abrem em uma cavidade, que é o átrio. O átrio, então, a parte à direita da figura. Este se comunica com o exterior pelo sifão atrial, por onde a água sai, como eu havia falado, carregando para fora do corpo do animal excretas nitrogenadas e, no caso de reprodução, na época da reprodução, os gametas. As partículas alimentares em suspensão ficam retidas na faringe. Bom, em geral, esses animais eles são hermafroditas, mas possuem mecanismos que dificultam a autofecundação. Como foi demonstrado na imagem anterior, nós podemos perceber que esses animais eles possuem tanto ovário quanto testículo. Os óvulos e os espermatozoides eles são liberados na água onde ocorre a fecundação. Depois do desenvolvimento embrionário, é formada uma larva livre natante que reúne todas as características próprias dos cordados, mas com notocorda restrita apenas à região da cauda, como eu havia mostrado naquela imagem anterior, representando a notocauda dos cordados. Após uma vida planctônica, a larva fixa-se a um substrato, sofre metamorfose e dá origem ao adulto. Na metamorfose em assídias, tanto a cauda como a notocorda desaparecem. E aqui na imagem ao lado nós temos um exemplo também de assídia na fase adulta, para ilustrar essa condição. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas brânquias, essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos
muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sápios, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem os membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados,
que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar a metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem uns membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas brânquias, essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios,
que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar a metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem uns membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, que eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas brânquias, essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios, eles não usam tanto pulmão. Eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis. E o seu sistema esquelético, ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar a metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres,
e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem uns membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, que é, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas brânquias, essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético, ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, aí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem uns membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbio.
Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestres. Ele é um grupo de transição evolutiva, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético, ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar a metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem uns membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado com cauda redondinha e os movimentos lembram um largato. E ela vive em florestas úmidas. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados com vida terrestre e aquática. E quando eles são filhotes, que é o caso dos sapos, os girinos, eles são aquáticos. E aí depois, quando eles viram um sapo adulto, no caso, eles viram terrestre. Ele é um grupo de transição evolutiva, eles veio dos peixes e foram para os répteis, e eles têm algumas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Características adaptadas da vida aquática
dos anfíbios. A gente tem a respiração cutânea e branquial, que eles podem respirar por meio cutânea, significa que é por meio da pele deles, que é fina, e branquial é por meio das brânquias, que geralmente tem no sapo. E no caso dessa imagem, é uma salamandra, e ela tem essas brânquias, essas bráquias que ajudam ela a respirar, e ela é terrestre. A sua reprodução, ela depende de água desde o momento do acasalamento, de depositar os ovos dos anfíbios na água, como nós podemos ver nessa imagem, que o sapo está depositando os seus ovos na água, e a sua locomoção é por meio da água, porque muitos, muitos anfíbios, eles têm partes que dá para se locomover na água. No caso, temos o girino, que ele se locomove na água, apenas na água, quando ele é um sapo bebê, vamos dizer assim. Agora, as características adaptadas da vida terrestre. A gente tem pulmão, só que os anfíbios eles não usam tanto pulmão, eles usam mais a pele deles, eles respiram mais pela pele. Os seus membros para locomoção adaptados, que facilita os pulos deles, porque os anfíbios são muito ágeis, e o seu sistema esquelético, ele tem ossos robustos que sustentam o seu corpo contra a gravidade. E eles têm uma glândula de muco na pele, que ela mantém sempre úmida e facilita a respiração deles. E os sapos, eles precisam de ambiente sempre úmido para eles sobreviver, porque até para a reprodução deles, eles precisam de, de umidade. Aí aqui eu coloquei um ciclo de reprodução dos anfíbios, que temos o sapo adulto, aí ele vai se acasalar, a fêmea é a maior e o macho é o menorzinho, ele vai depositar os seus espermatozoides e os ovos, que vai fecundar, que vai gerar tipo aqueles olhinhos, depois vai formar o girino, aí vai formar a metamorfose, depois a metamorfose completa, que é quando vai sair de girino para sapo, daí ele vai para o terrestre. E alguns exemplos do grupo dos anfíbios é o sapo, que ele possui uma característica, um corpo robusto e rústico, e ele tem mais preferência em ambientes terrestres, e ele é bom em salto. A gente também tem a rã, que geralmente tem a pele lisa e úmida, que tem os membros longos e ágil, e ela fica tanto terrestre quanto em ambientes aquáticos. E temos também a salamandra, que elas possuem um corpo alongado, com cauda redondinha, e os movimentos lembram um largato, e ela vive em florestas úmidas. Oi, eu me chamo Heloísa e vou continuar a apresentação do seminário falando sobre a relação evolutiva entre os grupos de cordados. Bom, os cordados eles representam um filo diverso com 3 subfilos, sendo entre eles a urocordata, a cefalocordata e o vertebrata. Eles compartilham características ancestrais como a notocorda, que é um tubo nervoso do dorsal oco, as fendas branquiais na faringe e uma cauda pasanal em algum momento do ciclo de vida. Bom, a urocordata, ela é entre os animais marinhos, como as ossídeas, que representam as características dos cordados apenas em sua fase larval, e a cefalocordata, que é representados pelos grupos próximos dos vertebrados e os anfíoxos, para manter todas as características de cordados durante toda a vida. E o vertebrata, que se diferencia pela presença de crânio e coluna vertebral. E agora eu vou trazer um pouco sobre as transições evolutivas importantes entre o grupo de cordados, que é o dos peixes para os anfíbios, que a evolução ela se dá nas nadadeiras para os membros que possibilitou a vida terrestre entre esses animais, e dos anfíbios aos amniotas, que é o desenvolvimento de ovos com casca e pele impermeável, que levou à diversificação dos répteis, aves e mamíferos.
E agora sobre o impacto ecológico e importância para o ecossistema, que os cordados desempenham um papel fundamental nos ecossistemas, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico e como indicadores ambientais. A urocordata e a cefalocordata atuam como filtradores de água, removendo partículas e mantendo a qualidade do ambiente marinho. Já os peixes, eles são predadores e presas cruciais, ajudando a regular populações de outros organismos e também são uma importante fonte de alimento para os humanos. Os anfíbios, por ter a sua pele permeável, são sensíveis a poluentes e mudanças climáticas, servindo como bioindicadores da saúde dos ecossistemas. E os répteis e as aves, que participam da dispersão de sementes e controle das populações de insetos e roedores. Já os mamíferos, eles ocupam diversos nichos ecológicos, atuando como predadores de topo e herbívoros.